Mais um que quer que a PGR faça uma investigação por cortar o microfone, assim como está acontecendo com o presidente. Eu imagino que o senhor esteja acompanhando as notícias da imprensa. Além da Polícia Federal, o senhor vai ter a PGR daqui a pouco. O senhor se controle e não interrompa. E eu quero que meu tempo seja restituído, presidente, porque eu fui interrompida pelo relator que está aí na mesa. Vai ser restituído. Mas vamos ver aqui a Sâmia ontem aqui na CPI, Roberto. Foram fazer uma diligência assediando esses acampados, né, os membros do movimento, achando que eles iam encontrar o quê ali? Entraram na barraca das pessoas, cometendo abuso de autoridade, inclusive, porque não havia autorização para isso. Se aquilo é a moradia daquelas pessoas, ninguém pode entrar na casa de ninguém indevidamente. Vocês mesmos dizem, saem espalhando por aí que seríamos nós que fazemos isso. Foram vocês que fizeram, hein, deputado Salles? Você que está sonhando em disputar a prefeitura contra o Guilherme Boulos e nem o seu próprio partido, o senhor conseguiu convencer ainda, vive acusando ele de fazer invasão da casa alheia, invadiu o barraco, que é onde aquelas pessoas moram. Vocês ficaram chocados? Talvez não conheçam. Deputada, ninguém mora naquele barraco. Nós vimos, o barraco estava vazio. É mais um que quer que a PGR faça uma investigação por cortar o microfone, assim como está acontecendo com o presidente. Eu imagino que o senhor esteja acompanhando as notícias da imprensa. Além da Polícia Federal, o senhor vai ter a PGR daqui a pouco. O senhor se controle e não interrompa. E eu quero que meu tempo seja restituído, presidente, porque eu fui interrompida pelo relator que está aí na mesa. Vai ser restituído. Presidente, meu tempo precisa ser restituído, porque não está correndo o meu tempo. Agradeço. Muitíssimo obrigada, presidente. Mas, como eu estava dizendo, se espantaram de que, em plena segunda-feira à tarde, quando invadiram o barraco das pessoas, não tinha ninguém ali dentro. Vocês acham mesmo que a população brasileira pode se dar ao luxo de ficar segunda-feira à tarde dentro de um barracão fazendo o quê? Dormindo? As pessoas trabalham. As pessoas precisam viver de algum modo. Segunda-feira à tarde e até o quê? Alguém ali dentro fazendo o quê? Você acha que é todo mundo que pode pagar, utilizar dinheiro da Câmara para pegar avião, para fazer visita no Oeste Paulista, para prestar conta para financiador de campanha, senhor deputado Ricardo Salles? Para fazer lobismo, para tentar avançar numa lei que é considerada inconstitucional pela Procuradoria-Geral da República? Se quando era ministro atuava para defender madeireiro, agora como deputado atua para defender grileiro de terra, invasor de terra, que foi o que os senhores foram fazer ontem no ponto? Pois bem, deram com a cara na porta, não encontraram nada que gostariam. Chupa que a cana é doce! Detonando, né, Roberto? Olha, eu adoraria que o Salles saísse candidato a prefeito. Eu acho que essa, aliás, é a grande chance do Boulos se eleger prefeito. Porque se o Salles sai candidato a prefeito, e o tal de Ricardo, que eu nem sei o sobrenome dele, sempre esqueço, o atual prefeito, Ricardo Nunes, eles vão se matar e o Boulos vai poder fazer sua campanha tranquila. Um dos dois vai para o segundo turno, e eu suponho que o Salles é capaz, se o bolsonarismo apoiar, o Salles é que vai para o segundo turno. E aí o combate ali é a democracia contra o destruidor, né? O que bota o trator. E aí a gente vai ver uma cidade, né, tensionada por esses valores. E aí eu confio em São Paulo, Rodrigo. Confio em São Paulo. Eu acho que dá boas. Olha só. Se for o Ricardo fazendo aquele discursinho, não, sou prefeitor para prefeitar, aquele candidato a vereador, aí São Paulo prefere, às vezes, um administrador desse, meio xoxo. Deixa ele lá, não está fazendo mal para ninguém. Odeio isso. Vai pro pau. A Erundina ganhou do Maluf assim. A Marta ganhou do Maluf assim. E o Serra, na época, que era um projeto bem distinto do Haddad, também o Haddad ganhou desse jeito. É assim que a gente ganha eleição em São Paulo. Opa! E a Sâmia detonou, né? Ainda teve essa tiradinha. E a Sâmia, que é lá da região do oeste do estado de São Paulo, ela é de Presidente Prudente, e no dia 29, né, antes de ontem, teve uma comitiva da CPI que foi visitar o Pontal do Paranapanema, e porque lá tem uma região com históricos de luta pela terra, né, com vários conflitos, e lá, Rovai, eles foram visitar aí 2 acampamentos, Olga Benário e Miriam Farias,
no município de Sandrovalina, e a Fazenda Santa Mônica, no município de Rosana, acampamentos que são da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, da FNL, e como a Sâmia definiu, deram aí com a cara na porta, né? Não conseguiram lá encontrar nada, né? Eles estão aí tentando perseguir, mas não está dando. E, Rovai, outro vídeo que viralizou foi também esse da Talíria. Ela aqui, né, o tenente coronel Zuco intimou ela, porque ela disse que ele era financiado, né, por condenado, né, por trabalho escravo, e aí ela foi lá e não se intimidou e denunciou o financiador Bruno Pires Xavier, que mantém 23 trabalhadores em situações degradantes, análogas à escravidão no Mato Grosso. Vamos ver mais esse momento aí da CPI do MST. Eu tô falando agora. O deputado Lucas Redecker não se encontrava, o deputado General Girão, talvez por esta tela não tenha o visto, porque ele já estava presente e assim o decidi. E depois eu gostaria que a senhora comentasse agora de público quem é o condenado que a senhora está falando, cite o nome para constar aqui nas notas taquigráficas. Quem é o condenado que está doando? Posso citar agora, senhor presidente. O seu financiador, Bruno Pires Xavier, condenado por manter 23 trabalhadores em condições degradantes em Mato Grosso. Ok. Tá bom? Que conste nas notas taquigráficas isso aí. Obrigado. Tá aí, achou que ela ia ficar, tava, né, blefando, né, Rovai? Não, ai, Sol Ribeiro, vocês viram a Sâmia? Acabamos de passar a Sâmia. E tem ainda a Glaze, Rovai. Glaze que deu... Glaze das massas. Deixa eu colocar aqui um trecho da Sâmia. Da Sâmia não, da Glaze. Da Glaze, desculpa. Sim, com a palavra, a deputada Glaze. Obrigada, senhor presidente. Olha, deixa eu falar aqui. Foi constrangedora a cena que nós vimos aqui agora. A mesa dos trabalhos induzindo os depoentes a sair do plenário. Justamente quando nós começávamos a fazer as perguntas e a inquirir os convidados, como foi colocado aqui. Constrangedor. Isso só tem uma palavra para resumir: medo. Medo da contradição que os depoentes iam cair e das mentiras que eles falaram sobre essa mesa, porque foram mentiras. A senhora Neucilene é presidente da Associação dos Produtores da Rota do Cavalo, e o seu marido é vice-presidente. São dirigentes desse acampamento. É um acampamento, sim. São dirigentes desse acampamento e ficaram na direção depois que expulsaram o MST. Não existe mais o mercadinho do MST. Agora existe o comércio, a mercearia ou o bar da senhora Neucilene e do seu Ivan. Eles exploram um comércio lá, ganham dinheiro com isso. Outra mentira foi que ela disse que não se cobrava nenhuma taxa. Depois voltou atrás, disse, não, cobramos taxa sim. Começou a explicar por que era a taxa. A outra mentira que eles também contaram é que não tem nenhum processo judicial. O seu Ivan tem um processo judicial, sim. Está aqui o número do processo e ele foi condenado. Ele foi condenado em outubro de 22 pelo crime de ameaça com pena de 2 meses de detenção e multa por ter ameaçado João Alves da Silva com uma faca, um dos acampados. O processo está aqui no TJDF, eu tenho o número. E tem mais um processo contra ele e contra ela, que é o processo que foi feito por Wagner Souza Galvão, porque eles fizeram agressões contra a família do Wagner, contra a mulher e contra uma criança, um filho de 11 anos. Então, eles são processados, sim. Ela disse que não tinha mais cadeados nem trancas no acampamento. Não é verdade. Aliás, o senhor Wagner foi agredido exatamente porque chegou mais tarde, na hora que já estavam fechados os portões, e abriu o cadeado para entrar. Por isso ele foi agredido. Então, essas mentiras não podem ficar sendo contadas aqui na CPI. E ainda mais com as acusações graves que foram feitas aqui, acusações de que teve tortura, de que teve violência, de que teve destruição de casa. Isso tem que ser provado. Por isso que quem senta ali tem que falar com a verdade. E os parlamentares que estão aqui também têm que falar com a verdade. Não podem mentir, não podem fazer acusações levianas, porque isso
não é coberto pela imunidade parlamentar, de nenhum jeito. Então, foi muito triste o que nós vimos aqui. Vocês quiseram tirar as testemunhas, que não são testemunhas, são os convidados, na hora em que nós iríamos fazer as perguntas e na hora que iam aparecer as contradições, porque os senhores querem apenas a versão dos senhores, os senhores não estão querendo investigar. Os senhores já estão determinados a criminalizar um movimento, os senhores já estão determinados a criminalizar a reforma agrária. É isso que os senhores estão determinados. Então, aqui tem um jogo, e é muito triste esse jogo, e um jogo que é agressivo, um jogo que não vai colaborar em nada para o Brasil. Eu disse aqui na outra vez que falei nessa CPI, nós temos quem exporta os grãos que são importantes para o país, e nós temos quem produz alimento que vai para a mesa do povo brasileiro. Hoje são 450 mil famílias que são assentadas no Brasil. Será que todas essas famílias foram enganadas, foram induzidas? Eu queria muito ter perguntado à senhora Neucilene que se ela foi enganada, foi induzida, por que ela ainda continua com um pedaço de terra que só foi possível ela ter porque teve uma ocupação do MST numa terra que não era produtiva? Ela só está lá por isso, por uma luta de um movimento social, porque senão ela não teria a terra que ela está, ela não teria a venda que ela tem, ela não estaria coordenando uma associação. Então, talvez, da parte dela, seria mais digno, já que ela foi enganada, sair de lá e procurar ver como que ela compra uma terra, num país onde o latifúndio ainda é grande, num país onde a imensa maioria do povo é pobre. Eu fico estarrecida aqui de ouvir as pessoas dizerem da pobreza de um acampamento. Vocês acham que as famílias gostam de viver sob uma lona? Que é fácil a vida de quem faz uma ocupação de terra? Quem faz ocupação de terra não vai pedir emprego. Não pode ser isso colocado como trabalho escravo. Trabalho escravo foi o que as vinícolas do Rio Grande do Sul fizeram para vender uva para a Aurora e para outras vinícolas de lá. Aquilo é trabalho escravo. A pessoa vai atrás de um emprego e não recebe os direitos e não recebe o salário. Eles estavam lutando, e a luta do povo pobre é muito difícil. É que aqui a maioria não é pobre. Aqui a maioria está bem vestida, come bem, tem as suas fazendas, né, tem tratores, tem carros, sabe o que é conforto e acha que esse é o trabalho do campo. O trabalho do campo é duro por si só. O pequeno agricultor sofre muito, e o assentado mais, e o acampado, para ter um direito à terra, para produzir o alimento, também sofre. Ninguém quer ficar embaixo de lona preta. Se esse país tivesse a reforma agrária e tivesse continuado o processo de reforma agrária, iniciado nos governos do presidente Lula lá atrás, nós já teríamos reduzido muito a injustiça no campo. E nós teríamos mais produção de alimentos. E nós teríamos mais pessoas com dignidade vivendo. Para os que aqui ficam espantados de como é um acampamento do MST, vão para as periferias das grandes cidades ver como que vive o povo. O povo vive mal. Vive muitas vezes em casinhas apertadas de 2, 3 cômodos, às vezes de um cômodo só, que não tem nem banheiro. E essa gente reclama para quem? É disso que nós estamos falando. É para que essa casa legisla. Então nós temos que, de uma vez por todas, parar com isso aqui. Isso aqui não vai levar a lugar nenhum, a não ser um relatório que já está pronto na cabeça do relator, que é de tentar criminalizar o MST. Agora eu digo, senhor presidente... Travou aí? Não, acabou mesmo. Excelente, né, o discurso dela. Pois é, cara, assim, é um quadro como a Gleisi, né? Precisa, alguém falou, ela precisa se posicionar mais dentro do Congresso. Eu concordo. Precisa estar ali, é mais atuante mesmo, e nessa CPI vai ser fundamental.